Esta semana nós estamos falando sobre mente transformada. Pegamos desde o início da segunda-feira, citando o texto de Romanos, capítulo 12, quando a palavra de Deus nos diz que nós não devemos ser conformados com este mundo, mas devemos ter a nossa mente transformada, renovada pela palavra, transformada, porque você e eu, é importante também relembrar, somos espírito, alma e corpo. Não vou entrar na discussão teológica aqui de dicotomia, de tricotomia, não vou entrar nisso, não é mérito meu. Mas o importante é nós entendermos que Deus nos chamou e Ele nos criou à imagem e semelhança de Jesus. Esta imagem e semelhança foi perdida por causa do pecado. Nós nos tornamos escravos do pecado. E como escravos do pecado, dominados pela natureza carnal, pecaminosa. Porém, Deus, como já exaustivamente vimos, nunca desistiu do homem. E por não desistir do homem, Ele enviou o seu Filho Jesus. Ele enviou a Jesus para salvar-nos, para libertar-nos, para transformar nossa vida de dentro para fora, salvando o nosso espírito, alma e corpo. Na regeneração, nos dando um novo espírito, um novo coração, nos dando agora a capacidade de termos os mesmos sentimentos na nossa alma, moldando a nossa alma, nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos valores, conceitos, transformando a nossa mente. Ele transforma a nossa mente e não sede conformados, moldados por este mundo, não sede conformados com o sistema deste mundo, mas sede transformados, diz Romanos 12, 2, pela renovação do vosso entendimento. Então a nossa mente, o nosso entendimento precisa mudar, os valores, conceitos, a maneira como nós agimos e reagimos diante das circunstâncias da vida, agora em Cristo, elas precisam ser renovadas pelos princípios da palavra de Deus. Ora, outrora, eu já falei sobre isso aqui, eu era uma pessoa amargurada, odiosa, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que agia pelo instinto, uma pessoa que agia dominada pelo pecado, pelas minhas emoções. Eu não deixei de ter emoções, eu não deixei de ter sentimentos, mas estes agora, ao serem manifestados no meu corpo, neste corpo aqui, que se tornou templo, habitação, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, o meu espírito agora, habitado pelo Espírito de Deus, tornou-se um só espírito com ele, assim diz a palavra de Deus. Ele passa agora fluindo do meu interior, como rios de água viva, e este Espírito domina, controla, harmoniza a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções, uma vez que a minha mente está renovada pela palavra de Deus. E a mente renovada pela palavra de Deus, ela vai agir e reagir agora conforme a palavra. Olha que interessante. Você e eu continuamos tendo sentimentos, desejos, porém o nosso espírito agora está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo agora, com a nossa mente renovada, diante das circunstâncias da vida, por exemplo, quando nós temos medo, é natural. Natural é algo da natureza. É natural que nós tenhamos medo, sentimento de medo, e por vezes você sabe que, cientificamente falando, é saudável ter medo, porque ele nos dá o alerta e ele nos condiciona, ele nos capacita, ele nos fornece os recursos mentais, os gatilhos para a defesa, para a proteção. Tudo bem. O problema é viver no medo, o problema é viver com medo.
Ninguém está isento de ter medo, mas eu não vou viver com medo porque a minha confiança, a minha esperança não está no meu sentimento, na minha percepção. Minha esperança, a minha confiança, o meu alicerce, o meu fundamento, a minha base de vida está na palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz: não temais. Segundo os estudiosos, são mais de 365 vezes que a Bíblia repete em circunstâncias e textos e contextos diversos a expressão não temais, não ter medo, não viver no medo. Por que que a Bíblia diz para você e eu não temermos? Porque Ele, o Senhor, é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele é aquele que nos conduz, Ele é aquele que preparou para você e para mim o caminho a trilhar, o caminho a seguir. Ele é aquele que estabeleceu na sua e na minha vida a história que Ele planejou antes da fundação do mundo. Acabamos de ouvir esta canção. Eu fui escolhido nele. Nele eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Antes de eu ser gerado no ventre de minha mãe, Ele me escolheu para que eu vivesse para a glória dele. Então, não existe essa coisa que é bonita, né? É até estimulante, às vezes, quando você ouve uma palestra, lê um bom livro de autoajuda e diga: seja o autor da sua história, você tem que fazer a sua história, você vai ser a pessoa que vai escrever a sua história, você vai determinar a sua vida, você vai pensar positivo, porque assim como você pensa, você é e blá, blá, blá. Aí você fica cheio de si. Perdeu. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu não tenho que ser cheio de mim mesmo. Eu não tenho que ser autossuficiente. Eu não tenho que ser uma pessoa que pensa positivo para que as coisas deem certo. Não. Bom, biblicamente falando, não, gente. Se isso funciona para você no seu dia a dia, na sua vida, e você está feliz, seja feliz. Biblicamente falando, eu nego a mim mesmo, tomo sobre a minha vida a minha cruz e sigo a Jesus. E sigo a Jesus para viver para Ele, porque Ele morreu por todos, por você e por mim, para que aqueles que vivem, porque foram com Ele ressuscitados, receberam a vida nova, o espírito novo, uma mente nova, renovada, transformada. Agora estes vivam para Ele, que por eles morreu e ressuscitou. Então eu não tenho outra razão para viver senão para a glória de Deus. Toda a alegria que eu tenho é a alegria que vem do Senhor. A felicidade nem sempre é uma coisa constante, contínua na minha vida, porque nem sempre eu estou feliz com as circunstâncias que me cercam, mas eu sempre me alegrarei no Senhor, o meu Deus, porque Ele é o Deus da minha salvação, porque Ele é o Deus que me guarda, que me livra de todo mal, que me prospera em todos os meus caminhos, ainda que a prosperidade que o mundo aplauda, que o mundo aprove, que o mundo exalte, não seja a prosperidade que eu esteja vivendo, porque muitas vezes a prosperidade de Deus na minha vida inclui o sofrimento, porque por meio dele nós somos aperfeiçoados. A própria ciência já está dizendo, os psicólogos, os psiquiatras já estão afirmando que a dor, que as perdas, que o sentimento muitas vezes de insegurança, de ansiedade, tudo isso que você vivemos nos faz crescer, ativa em nós recursos que nós temos que nos fazem crescer, evoluir muito mais
o Pai das luzes, o Pai da glória, o Deus Todo-Poderoso, este Pai amoroso. A Bíblia diz que muitas vezes Ele nos permite o sofrimento para crescimento. A Bíblia diz, nós estudamos isto ontem em Hebreus, que a disciplina dEle vem sobre nós para nos fazer crescer, nos amadurecer, com o propósito maior, soberano, prioritário, de que nós, você e eu, a cada dia sejamos moldados, não segundo o sistema deste mundo, nem o padrão deste mundo, mas moldados segundo o caráter de Cristo, segundo os sentimentos de Jesus, que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Então, eu posso ter na minha vida sentimentos como o medo, como a ansiedade, como a incerteza, a insegurança, a angústia. Posso sim, mas eu não vou viver com estes sentimentos. Por que eu não vou viver com estes sentimentos? Porque tem que ter na minha vida, na minha alma, nas minhas emoções, os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Está escrito em Filipenses capítulo 2. Então veja bem, o princípio aqui não é você deixar de ter sentimentos. O princípio de uma mente transformada e renovada é para quê? Diante dos sentimentos, nós possamos agir e reagir com a nossa mente pautada, firmada na palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre o amanhã? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com o amanhã. Então, se a Bíblia diz isto, quando a ansiedade bate no meu coração, nas minhas emoções, e eu começo a ficar ansioso com o dia de amanhã, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que declarar, profetizar a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que Ele é o Deus da minha salvação, que Ele é a minha segurança, que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza, que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas que me são necessárias me serão acrescentadas. Não só eu terei a provisão, o suprir das minhas necessidades, mas diz a Bíblia que em muitas situações Ele me dará muito mais do que eu preciso para as minhas necessidades, para eu repartir com aqueles que as têm. Então veja que coisa tremenda, maravilhosa. Não sei se você está conseguindo perceber a importância da mente transformada. A mente transformada, a mente renovada, ela não nos livra de sentirmos. Ninguém escolhe sentimentos, mas você escolhe com o seu livre-arbítrio, com o Espírito Santo, com a mente renovada pela palavra de Deus transformada, você escolhe como agir ou reagir diante, em face dos seus sentimentos. Ora, eu já contei para vocês aqui uma experiência maravilhosa que nós tivemos não sei se foi 19 para 20, alguma coisa. Nós precisamos mexer no estatuto da nossa comunidade, porque a Comunidade da Graça, que era uma denominação, ela passou a ser uma rede de igrejas ligadas em amor, em aliança, que esta é a característica forte do pastor Carlos Alberto, que é o fundador da nossa comunidade. Deus deu a ele uma visão de pessoas que possam viver em amor, uns com os outros, em aliança. Então, cada um foi constituir, através dos meios legais e jurídicos, a estrutura e o estatuto local. Nós somos, naquela época, 50 comunidades. Nenhum cartório no Brasil, nenhum, exigiu tantos detalhes como o cartório de registro em Valadares. Aí nós começamos a trabalhar, ia lá e pedia mais uma coisa, pedia outra. Chegou uma hora, aí eu liguei para São Paulo, liguei para o advogado lá da associação na época, e olha, ninguém, isso aí só... Aí eu trouxe aquilo para o meu coração e disse para a Edneia, nossa administradora, Edneia, diante de tantos detalhes e de tanta dificuldade, eu só tenho duas coisas para eu poder estabelecer aqui diante da situação. Primeiro é pensar que esta pessoa que está lá nos assessorando, né, que está exigindo tantos documentos, está nos perseguindo. Ah, essa pessoa está nos perseguindo, tem alguma coisa pessoal envolvida, não é possível. Primeiro isso. Primeiro sentimento. Está me perseguindo. Segundo sentimento, que eu posso decidir, sou eu que decido.
como eu vou reagir diante dessa situação. Segunda coisa que eu posso fazer, eu posso decidir que esta pessoa está sendo usada por Deus para nos abençoar nos critérios e detalhes deste estatuto, que nós teremos um estatuto inquestionável juridicamente, para que então nós possamos cumprir o que a Bíblia diz, de submetermos-nos às autoridades constituídas por Deus. Aí o que eu entendi? Que esta pessoa, com toda a sua exigência, era um instrumento de Deus para abençoar a comunidade da Graça em Valadares. Foi uma decisão minha, racional, consciente, claro. E aí o que eu fiz? Eu a abençoei e agradeci a Deus, porque Deus levantou esta pessoa para nos abençoar, olhando os critérios mais rigorosos da lei, o extremo uso do rigor da lei para nos abençoar. E deu tudo certo, estamos com tudo pronto, tudo concretizado já há algum tempo. E veja bem, eu abençoei esta pessoa. Diante dos nossos inimigos, não é diferente. Nós temos a opção de querer pagar o mal com o mal ou o mal com o bem. Nós temos a opção de orar pelos nossos inimigos, abençoando-os. Quando digo nossos inimigos, porque as pessoas, o outro se posicionou como nosso inimigo, porque nós não nos posicionaremos como inimigos de ninguém, né, gente? Então, quando eu digo nossos inimigos, é porque eles se posicionam como nossos inimigos. Quando nós temos isso, a mente transformada vai dizer o seguinte: o meu sentimento é que eu queria vingar, queria que o mal que ele está me fazendo, ele também recebesse. O meu sentimento, a minha emoção humana, vem isso. Mas a minha mente transformada, com o Espírito Santo que habita no meu espírito, que passa pelas minhas emoções e reflete na ação do meu corpo através da minha boca, eu vou determinar, eu vou profetizar agora que esta pessoa que está querendo me prejudicar ou está me prejudicando, que ela será uma bênção, ela será abençoada, a glória de Deus virá sobre ela, a bênção da vida virá sobre ela, ela será próspera, eu vou liberá-la para ser uma bênção. Eu a abençoo em nome de Jesus, abençoo os meus inimigos com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Que Deus os guarde, que Deus os livre de todo mal, que eles experimentem a graça, a bondade, o amor de Deus, a paz, a alegria, que eles sejam uma bênção. Pronto. É uma atitude de uma mente transformada. É você que decide. Você e eu somos livres, não mais escravos, libertados do pecado nós somos agora. Como nós vamos viver é uma decisão aqui, pessoal. Ninguém vai poder obrigar. Por isso que eu peço-lhe a gentileza e recomendo-lhe que não converse aquilo que não edifica. Pessoa que senta comigo para fazer fofoca, falar mal do outro, para poder discutir problema que eu não posso ajudar, tem nada a ver com isso, eu tô fora, viu? Não vem falar mal do outro, falar mal do governo, falar mal de não sei quem, falar mal da situação. Meu irmão, vai falar mal. Eu queria te perguntar o seguinte: você gasta o mesmo tempo orando e abençoando as pessoas e situações das quais você fala mal? Você gasta o mesmo tempo orando por elas e pelas situações? Você e eu estamos inundados com uma pressão louca sobre esta pandemia. Mas eu pergunto-lhes, o mesmo tempo que você gasta murmurando, reclamando, falando mal do governo, falando mal das autoridades, falando mal de tudo, falando mal do próprio povo, que o povo isso, que o povo isso. Tá, você gasta o mesmo tempo, Cronos, abençoando estas pessoas? Orando para que Deus sare a nossa terra, cure a nossa nação? Orando para que o Espírito Santo controle as pessoas, domine-as? Então, deixa eu dar uma dica boa para você. Para de falar mal dos outros, para de conversar o que não edifica. Lembre-se que até o tolo se passa por sábio quando se cala. Se você não tem coisa boa para falar, se você não tem palavras que edificam para profetizar, para anunciar, se você não pode fazer o bem, é melhor ficar quieto.
Vai ficar ocioso que você ganha mais. Vai ver a estrela, vai ver o sol, vai ver a lua, vai curtir a natureza, põe o pé no chão, vai desfrutar da boa amizade, vai desfrutar da sua família, vai compartilhar com seus amigos os princípios da palavra de Deus. Use sua rede social, suas redes sociais para abençoar. Use suas redes sociais para dar o seu testemunho de vida, né? Que você tem um testemunho maravilhoso de transformação, de libertação, de vida nova, não é verdade? Ao invés de você ficar aí falando mal dos outros, conta a sua experiência. Qual que é a sua experiência? O que Deus falou com você hoje? O que Deus te corrigiu hoje? Como foi que Deus te disciplinou hoje? Para você crescer, ser mais maduro? O que Deus acertou na sua vida? Qual foi o despojo da sua vida hoje? O que não glorificava a Deus na sua vida que você decidiu lançar fora hoje? Despojar-se de maus hábitos do velho homem. O que você colocou na sua vida hoje que vai trazer mais bênção, mais saúde para o templo do Espírito Santo? O que você colocou na sua vida hoje? O que você leu de bom hoje? Qual foi a parte das Escrituras Sagradas que você leu, que te abençoou, que te edificou? Qual é o bom livro que você está lendo para ser edificado, abençoado, amadurecido? Agora veja bem, tudo depende aqui, meu irmão, transforme sua mente, tenha sua mente renovada, transformada pelo poder da palavra de Deus. Nós vimos ontem exaustivamente, eu não estou gastando muito tempo aqui com ficar lendo hoje com você, porque eu já estou fechando, eu queria fazer esse fechamento hoje com você, dos textos já lemos, Romanos 12, 2, 1 de Coríntios, 2 de Coríntios, Hebreus, Provérbios, tudo foi lido aqui, Filipenses, da maneira como nós devemos viver e agir com uma mente renovada, uma mente transformada. Eu oro, peço ao Espírito Santo, peço ao Senhor que te abençoe, que te fortaleça, que te renove, que te dê graça, que te dê unção, que te dê poder, que venha sobre você o poder do céu sobrenatural, para que você seja uma bênção, para que você seja uma pessoa livre. Somos livres, está aí a canção que iniciamos hoje, vamos encerrar com ela daqui a pouco, do Hillsong, mas que a Nívia traduziu, cantou, gravou, enfim, mas que você seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Renove sua mente com a palavra de Deus. Renove sua mente com a palavra de Deus. Viva pela palavra. Viva segundo a palavra. E creia. Tenha certeza, convicção, meu irmão. O Deus que te salvou, que te libertou, que te transformou, que te deu vida nova, é o Deus que vai continuar aperfeiçoando, sabe, gente? Já há estudos científicos comprovados que a gente, se quiser, nunca para de aprender. Olha que legal. Nunca para de aprender. Você pode aprender até o último dia da sua vida. Exercite sua mente. Faça palavras cruzadas. Faça tudo que for para aumentar o uso da sua mente. Mente cansada, infelizmente, não estou dizendo que você não precise fazer terapia ou ser medicado caso necessário por uma enfermidade, mas mente cansada pelo estresse, não vou pedir desculpa não, mente cansada pelo estresse é porque você não está trabalhando a sua mente ou está se envolvendo mais com coisas que não dizem respeito ao reino de Deus do que você deveria. Há um texto em Provérbios, eu estava meditando e li ontem, não sei qual, que fala o seguinte: não gaste muito tempo da sua vida querendo ficar rico, não. Meu irmão, tenho que comer, tenho que beber, tenho que vestir, estejais com isto contentes. Prosperidade não é por aquilo que eu faço com a força dos meus braços, não. É obediência a Deus e as bênçãos dele vêm sobre nós. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as bênçãos dele vêm sobre nós. Mente transformada. Ela produz na sua e na minha vida um estado de percepção, de enxergar as coisas na vida e para a vida de uma maneira tremenda e poderosa. Eu espero que esta semana tenha sido uma bênção para a sua vida, para a minha vida tem sido uma bênção. Viver esta expectativa de uma mente transformada pela palavra de Deus, sempre na revelação
do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a glória dele. Até segunda-feira, se Deus quiser, aqui estaremos juntos às 8 horas da manhã.